Olá, caríssimos, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, excelente dia para vocês. Eu sou o Gleison Lima, aqui do Dedicação Delta, e estou com a missão, da gente avançar em nossas questões da banca IBFC, com o objetivo de uma maneira bem sucinta, rápida, mas com o aprofundamento necessário, a gente tratar de algumas questões de direito penal, envolvendo alguns pontos de legislação especial. O foco da gente é preparar vocês de uma maneira instigante para que vocês possam estar ali aptos a realizarem de uma maneira mais segura o concurso que pretenderem aí. E hoje nós vamos falar especificamente dessa banca IBFC, banca com peculiaridades próprias, mas que realmente ali a gente pode observar esses detalhes que esta banca possui e aí vocês possam aí de fato avançar no concurso de vocês aí, tá certo? Sem mais delongas, vou compartilhar telas aqui com vocês, vamos lá. Compartilhando telas, para colocar a tela da maratona de questões banca IBFC, dedicação Delta, e vamos trabalhar aqui com direito penal, espero atender as expectativas. A gente aí trouxe questões bem interessantes, com o aprofundamento necessário, e que pode aí provocar, e o instinto é esse, é instigar mesmo vocês a buscarem o conhecimento, a aprofundarem nos conhecimentos, sabendo que aí vem casca grossa, em banca com questões fáceis, médias, mas também questões difíceis. Fechamos? Avançando aqui, vamos direto para a primeira questão. Primeira questão em IBFC, ela foi uma questão adaptada, eu acabei adaptando para ela ficar mais consonante com os dias de hoje. Vamos dizer aqui que essa questão nos pediu o seguinte: não constitui crime contra a administração pública. Nessa hora, pessoal, você já tem que pensar o seguinte, se a banca já falou não, eu vou circular este não. Por que eu vou circular esse não? Opa, aqui ficou feinho, né? Vamos tentar tirar esse aqui. Vamos tentar tirar. Marcando o não para nós aqui. E por que a gente fala vamos marcar o não? Porque é o seguinte, esse tal do exceto, do não, essas coisas a gente tem que deixar muito clara para que a gente não possa perder a questão de bobagem. Às vezes, o aluno conhece muito bem daquilo que está sendo falado, porém, por uma situação de detalhe, de não ter visto um não, ou um exceto, ou um incorreto, ele vai lá e perde a questão. O primeiro ponto é marcar o não. O segundo é crimes contra a administração pública. De imediato, você já se remete ao direito penal. De imediato, você já vai pensar no artigo 312 e seguintes do Código Penal, crimes contra a administração pública, seja a administração pública em geral, praticados por funcionários públicos, praticado por qualquer um contra a administração geral, contra a administração da justiça, e isso é um pacote de coisas que já tem que vir memorizado com vocês. Poxa, se é crime contra a administração, já deve estar lá no final do código. E são crimes extremamente importantes que podem cair. Primeira questão vai falar, já que é não, vamos ver, vamos achar qual que é essa resposta negativa. Letra A fala o seguinte: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra expressa disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Puxa vida, esse aqui a gente já lembra da prevaricação. Prevaricação, artigo 319 do nosso código, esse aqui tá ruim hoje, peraí. Não vou nem tentar nesse ponto aqui não. Vamos lá, vamos tirar isso aqui para ficar bonitinho? Vamos tirar. Lembrar que está no artigo 319 do nosso Código Penal. Vamos fazer para a letrinha, ó. 319 do nosso Código Penal, que ele vai trazer a prevaricação. O que a gente tem que lembrar é que prevaricação é um crime específico, que é exatamente isso: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra expressa disposição de lei. Isso é um crime contra a administração? É um crime contra a administração. Então não é uma questão que eu tenho que marcar, beleza? Segundo ponto, devassar sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, aqui tem uma certa polêmica, porque esse artigo, de fato, ele ainda existe dentro do Código Penal. Então, esse devassar sigilo de proposta de concorrência existe. Porém, ele foi revogado tacitamente pela corrente doutrinária majoritária pela lei de licitações que era antiga, que é 8666. Mas agora nós temos uma lei nova que criou alguns tipos penais, trazendo aqueles tipos penais que estavam na lei de licitações para dentro do Código Penal.
Então, existe uma previsão legal dos crimes licitatórios, que é exatamente um deles, devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, só que lá não fala concorrência pública, fala das licitações, os processos licitatórios, o que encampa, sim, a ideia desse crime. Mas se fosse perguntar, literalmente, se existe esse crime, devassar sigilo de proposta de concorrência pública no Código Penal, ele existe. Então, essa questão, ela é um crime contra a administração? Continua sendo um crime contra a administração pela banca. Por isso que a gente tem que estudar a banca. Porque a banca aqui, ela cobrou literalmente o que o Código Penal estava falando. Bacana? Muitas vezes, a gente tem que fazer uma prova pensando no seguinte, qual que é a questão mais errada, qual que é a questão mais certa. A gente tem que procurar só certo e errado. Fechou? Letra C. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadorias. Esse aqui é o famoso descaminho. Crime de descaminho é crime contra a administração pública? É também. Então, eu não posso marcar que eu estou buscando aquele que não é crime contra a administração pública. O próximo, letra D. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si próprio ou a outrem, ou comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público. Gente, esse aqui não é crime contra a administração pública, é crime contra a fé pública. Então, vejam que está muito perto, porque esse aqui é o 311A. Os crimes contra a administração pública começam no 312, mas este aqui, especificamente da letra D, tem que ser marcado porque não é um crime contra a administração pública, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Por fim aqui, desobedecer a ordem legal de funcionário público. É o famoso crime de desobediência. Crime de desobediência, vamos lembrar, resistência, desobediência, desacato. 329, 330, 331. Então, a desobediência é também um crime contra a administração pública. Temos que marcar, então, portanto, a letra D, que é a nossa resposta correta, e a gente avança. Vamos fazer alguns comentários. Primeiro, vamos lembrar do peculato, que é o primeiro crime contra a administração pública ali do artigo 312, tá? Nós temos o peculato apropriação, o peculato desvio, o peculato furto, o peculato culposo, o peculato mediante aproveitamento do erro de outrem e o peculato eletrônico. Corram o olho lá no artigo 312, que vai falar da parte de apropriar-se, mas não é furto, nem apropriação indébita, nada disso, porque tem uma modalidade de peculato furto que está aí embaixo, aí, ó, nosso parágrafo 1º, porque o furto ele é subtrair, só que quando a gente fala de peculato, que parece demais nessa modalidade de furto, não se confunde lá com o artigo 155 do Código Penal, porque aqui é um crime contra a administração pública. O que você subtrai é aquilo que pertence à administração pública ou está na guarda da administração pública, fechado? Por isso que fala que no 312 aqui em cima, apropriar-se, parece demais com apropriação indébita, do artigo 168 do Código Penal. Só que lá do 168 é crimes contra o patrimônio. Está ali os particulares envolvidos. Aqui nós estamos falando da administração pública, de um bem que está na posse da administração pública, alguém vai lá e o apropria. Da mesma forma que também pode desviá-lo. Portanto, o crime de peculato, primeiro crime contra a administração pública. E a gente avança. Olha, nós temos a modalidade do peculato culposo, tá? E um detalhe do peculato culposo, que se, no caso do peculato culposo, se você repara o dano, e se ele está antes da sentença penal irrecorrível, que recorrível significa ainda cabe recurso, ele vai extinguir a punibilidade. Se o cara vai lá e repara o dano. Agora, se for posterior, não vai extinguir a punibilidade, mas a pena vai ser pela metade. Vamos lembrar que o crime culposo é aquele que foi cometido quando o sujeito o realizou por imprudência, negligência ou imperícia. Tá bom? Vou passar minha fotinha aqui para baixo para a gente não atrapalhar os slides. Vamos lá. Violação de sigilo de proposta de concorrência. Veja só, artigo 326 está lá no Código Penal, não foi revogado. Há quem fale a existência dele ainda, porque fala especificamente de proposta de concorrência pública, mas a doutrina majoritária fala que ele já foi revogado tacitamente pelo artigo 94 da Lei 8666. Mas aqui, para vocês, concurseiros, nós vamos trabalhar com avanço. Primeiro, lembrar que existe o artigo 326, ele pode cair. Mas se tiver alguém que discutindo, falando, olha, ele foi revogado tacitamente, foi. Mas agora eu pergunto a vocês, foi pelo artigo 94 da 8666? Foi,
quando a parte dos crimes da 8666 estava vigente. Não podemos esquecer aqui embaixo da nova lei de licitações. Gente, viver de concurso fazendo concursos, não se engane, é sofrimento atrás de sofrimento, principalmente na área do direito. Uma lei de 2021. A parte penal entrou em vigor já. Então, com essa entrada em vigor, eles criaram esse artigo aqui, ó, 327J, que tem essa redação. Olha a redação do artigo. Eu vou tirar minha fotinha aqui para não atrapalhar, tá? Olha a redação, o que ela vem. Ó, artigo 337J. Gente, desculpa que colocou aqui 327, mas é o 337, tá? Fala aqui, ó. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Detenção de 2 a 3 anos em multa. Ou seja, vejam só a cronologia. Nós temos sim ainda esse artigo 326 no Código Penal que pode cair. Vejo que caiu na banca da IBFC. Porém, até 2021, quando veio essa lei da licitação, até antes dela vir, né? Esse 326, a maior parte da doutrina entendeu, já foi revogado tacitamente pelo 94 da 8666. Só que a lei 8666, ela foi revogada na parte penal já, a parte da lei de licitações está para ser revogada, está na parte final, é direito administrativo, mas no direito penal já encontra-se vigente. Por quê? Todos os crimes da 8666, eles foram repassados, a grande parte, a que a gente chama de continuidade normativa típica, né? Eles foram repassados, e um deles, que é esse 337J, fala exatamente de devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório. O que parece sim ter encampado o 326, mas não foi revogado expressamente. Entenderam? Então vamos tomar cuidado, porque concurso exatamente exige essa musculatura para a gente avançar. Fechamos? O que é o descaminho? Lembremos que caiu aí. O descaminho é iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada ou saída ou pelo consumo de mercadoria. Gente, lembremos que descaminho, o produto pode estar no nosso país. Vou colocar minha carinha aqui de novo. O produto pode estar no nosso país. A diferença é que, embora ele possa estar no nosso país, não foram pagos os tributos devidos, o imposto devido ao direito, o pagamento daquilo que deveria ter para ele estar aqui dentro do nosso país. Fechou? Vamos lembrar que há tipos equiparados ao descaminho, no parágrafo 1º, 334, não esqueça de dar uma lidinha lá por lá. E lembremos aqui que o artigo 334, que é o artigo do descaminho, que é um crime contra a administração pública, fala no seu parágrafo 3º que a pena será aplicada em dobro, vamos lá, marcamos em dobro, se o descaminho, o crime de descaminho, é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Lembremos que vai passar, que se é de 1 a 4 anos, ele vai passar a ser de 2 a 8 anos. Fechou? Vamos lá lembrar do fraude em certames de interesse público? Lá falou que esse crime era um crime o quê? Contra a administração pública. Porém, pessoal, esse crime é um crime contra a administração pública? Não. Esse crime é um crime contra a fé pública dentro do capítulo das fraudes em certames de interesse público. É um crime que está no artigo 311-A do Código Penal, ou seja, não veio com a origem do Código Penal. E fala o seguinte: utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação em exames públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior, exame ou processo seletivo previstos em lei, tá certo? Reclusão de 1 a 4 anos, e vai falar também que nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio o acesso a pessoas não autorizadas às informações mencionadas no CAPT, tá? Se da ação ou omissão resultar prejuízo à administração pública, nós temos uma modalidade qualificada do crime. E também há um aumento de 1/3 da pena se ele é cometido por funcionário público. Por fim, como a questão nos falava, crime de desobediência, um outro crime contra a administração pública, que é desobedecer a ordem legal de funcionário público. Só para a gente não deixar passar batido, como eu não gosto, né? Nós vamos lembrar aqui rapidamente que desobediência é diferente de resistência. Desobediência, artigo 330 do Código Penal,
Resistência, artigo 329 do Código Penal. Na desobediência, o agente não cumpre ordem legal de um funcionário público. Na resistência, ele também não cumpre, mas ele se opõe a essa execução de um ato que é legal, valendo-se de quê? De violência ou ameaça ao funcionário competente ou quem lhe esteja prestando auxílio. Na doutrina, muitas vezes fala que a resistência nada mais é do que a desobediência cometida com violência ou grave ameaça. Fechamos? Dá para partir para a próxima questão? Então vamos para a questão de número 2 aqui selecionada para a gente. O que essa questão vai nos dizer? A teoria do erro detém grande importância para a avaliação da responsabilidade penal de indivíduo acusado de cometimento do delito. Sobre o erro de tipo, assinale a alternativa correta. Gente, mais uma maldade da banca, tá? Por que eu falo mais uma maldade? Porque aqui existe o que amplamente vem sendo tratado nos manuais, a diferença entre erro de tipo, que a gente chama de erro de tipo acidental e erro de tipo essencial. Há quem diga que só tem o erro de tipo essencial, porque o outro seria chamado de erro acidental, tá certo? Vou trazer uma tabelinha para vocês verificarem o que eu acabei de falar. Portanto, aqui nessa questão era para vocês entenderem muito mais assim, qual tá menos pior, tá? Começa falando para a gente, ó, primeiro que é para assinalar a alternativa correta. Ele entendeu que, falando o seguinte, erro de tipo é o equívoco na representação. Ou seja, o agente atinge terceiro, achando tratar-se da pessoa que visava atingir com sua conduta ilícita. Isso aqui é clássico, um erro acidental quanto à pessoa. Alguns chamam de erro de tipo quanto à pessoa. Error in persona. Porém, pessoal, a banca entendeu que isso não tem nome de erro de tipo, mas sim um erro acidental. Fechou? Então, por isso, essa aqui estaria errada. Vamos lá. Conhecido como aberratio ictus, nada mais é que erro na execução, tá? O erro de tipo se vislumbra quando, do momento da execução do delito, terceiro é atingido sem que o agente tenha vontade de fazê-lo. De fato, isso aqui poderia representar um aberratio ictus, mas a banca novamente entendeu que isso é um erro acidental, aberratio ictus, erro na execução, e não um erro de tipo. Portanto, considerada incorreta. O próximo fala o seguinte: erro de tipo é uma modalidade de erro que, quando verificada, não exclui o dolo. Peraí, erro de tipo exclui o dolo. Exclui o dolo. Tá? Exatamente o erro de tipo essencial, cabendo ao julgador verificar a ocorrência do engano durante a execução do delito e aplicar a pena mais branda. Não é isso que se verifica no erro de tipo, tá certo? Vamos para o próximo. Você poderia pensar em algum sistema, se a gente depois trabalhasse com erro de proibição, mas não é para o momento, tá? Com alguns erros aqui, inclusive. Letra D, erro verificável quando o agente criminoso supõe conduta que recai sobre determinada coisa que na realidade recai sobre outra. Error in objeto, que é um erro acidental. Tido como erro acidental. Alguns chamam de erro de tipo acidental. A banca não considerou assim, então essa questão está incorreta. E por último, tomara que seja a nossa questão, né? Fala o seguinte: trata-se de erro sobre elemento constitutivo de tipo legal, excluindo o elemento subjetivo e permitindo a condenação por ato culposo quando previsto em lei. É exatamente isso, é o erro de tipo que está previsto no Código Penal, embora com algumas polêmicas que a gente vai trazer aqui para vocês. Portanto, devemos marcar a letra E. Letra E, correndo para o abraço, e vamos aqui trazendo uma tabelinha muito interessante, porque embora essa questão em si foi polêmica, tenha sido polêmica, porque eles chamam de erro, vou trazer aqui minha carinha, né? Vamos lá. Eles chamam de erro acidental aquilo que alguns chamam de erro de tipo acidental. Olha como é que essa tabelinha traz aqui, bem passando, bem para você só ter uma noção mesmo. Teoria do erro. Nós temos erro de tipo, erro de proibição. Nós temos o erro de tipo essencial, erro de tipo acidental. A banca na questão entendeu que erro acidental não é erro de tipo acidental, falou que é só erro acidental.
Ela entendeu que erro de tipo é tão somente o erro de tipo essencial, que é esse aqui, ó, tá beleza? Mas vamos explicar de acordo com alguns manuais que são muito vendidos e vamos explicar de acordo com o que a maioria vem falado, que ambos são erro de tipo. Lembramos que a questão é uma coisa, agora vamos explicar para vocês as polêmicas também, tá? Erro de tipo, então, poderia ser essencial. Esse erro de tipo essencial ele pode ser incriminador. Se houver um erro de tipo essencial incriminador, que é um erro que recai sobre elemento constitutivo de tipo legal, se ele for vencível, se ele for invencível, você não vai responder pelo crime. Mas se ele for vencível, tá? Ele exclui o dolo e você poderá responder por crime culposo se houver previsão legal. Se ele é invencível, se você não conseguir vencer, vai excluir sim o dolo e a culpa. Mas nós temos o erro de tipo permissivo, beleza? Que tem que ser estudado junto com o erro de proibição indireto, matéria de um aprofundamento grande, tá? Leiam isso aqui, mas que eu não gostaria de trazer muita polêmica para esse momento, inclusive se for questão da IBFC mesmo, que nós trouxemos em outra aula. Onde que eu quero trabalhar aqui com mais frequência é lembrar que o erro acidental que está aqui, ele não retira o dolo da conduta do sujeito. O sujeito vai responder pelo crime do mesmo jeito. Ele pode ser erro em objeto, error in persona, pode ser aberratio causae, pode ser aberratio delicti, também chamado de aberratio criminis, pode ser aberratio ictus, que é o erro na execução. Fechou? Nesse sentido, pessoal, onde que eu quero que a gente chegue? O erro de tipo é o erro sobre elementos do tipo. Fala assim, olha, o erro sobre elemento constitutivo de tipo legal, lá no nosso artigo 20, ele exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se prevista em lei. Por isso que eu trouxe essa diferença. Erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. Lembremos que a banca não considera que erro acidental é erro de tipo. Ela fala que é somente erro acidental. Tá? O erro de tipo essencial recai sobre elementares ou circunstâncias do tipo, sem os quais o crime não existiria. Agora, o erro acidental recai sobre circunstâncias acessórias, secundárias. Por isso que o sujeito, quando tem erro de tipo acidental, lembramos aqui atrás, ó, objeto, pessoa, aberratio causae, delicti e aberratio ictus, que é o erro na execução, são todos esses aqui. Aqui não tem exclusão de dolo, o sujeito responde normalmente pelo crime, tá certo? O artigo 21 vai falar do erro de proibição, falar que o desconhecimento da lei é inexcusável, o erro sob a ilicitude do fato se invencível e inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuir a pena de 1/6 a 1/3. Beleza? Agora, quando fala aqui embaixo do artigo 20, sabe o erro in persona? Erro em relação à pessoa? Você vai responder pelo crime. Aqui, ó. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Eu queria atirar no A. Eu achei que tinha visto o A. Mas, na verdade, o B parece muito com A. Eu vou lá e acerto o B. Eu atirei no B. Mas eu queria, na verdade, é um sujeito A. O A não estava perto do B, o A estava na casa dele. Só que eu confundi o A com B e acertei o B. Eu vou responder como se eu tivesse atirado contra o A, embora eu tenha matado o B, tá certo? Vamos lá. Não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, tá? Execução do crime é perfeita, o equívoco quanto à representação da pessoa que visava atingir, e aí tem a diferença entre a vítima real, aquela que efetivamente foi atingida, e a vítima virtual. Eu respondo como se estivesse contra a vítima virtual. Esse é o famoso error in persona. Respondo do mesmo jeito. Erro na execução está lá no nosso artigo 73 do Código Penal, é chamado de aberratio ictus, tá? Esse erro na execução é quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução. Pois é, eu sou sem habilidade. Eu estava com o A na minha mira, mas eu achava que ele estava na minha mira. O B estava do lado dele. Eu falei, acertei o B. Eu sou fraco, eu sou ruim de mira. Nesse caso, aberratio ictus. E aí, ao invés de atingir a pessoa que pretendia, eu atinjo pessoa diversa.
eu respondo como se tivesse praticado o crime contra aquela, tá certo? Atendendo o artigo 20, parágrafo 3º, e se também atingir a pessoa que o agente pretendia ofender, eu vou aplicar o concurso formal de crimes. Agora, aqui no artigo 74, nós temos resultado diverso do pretendido. O que nós estamos falando aqui? Pessoa e coisa. Tá? Aqui é o aberratio criminis, o aberratio delicti. Fora dos casos desse artigo 73, aqui, ó, nós estamos aqui embaixo. Fora dos casos do artigo 73, por isso fala artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se o artigo 70. Beleza? Aqui geralmente é o quê? Pessoa, coisa. Queria acertar pessoa, acertei coisa. Queria acertar coisa, acertei pessoa. Fechado? Vamos avançar? Agora nós estamos na questão de número 3. O que a 3 vai me contar? Beleza, vamos lá. A culpa é elemento constituidor do crime. Ou seja, sua presença se faz essencial para a avaliação da responsabilidade penal do agente por ato considerado ilícito. Nesse sentido, a culpa apresenta diversas nuances, capazes de serem identificadas a partir do estudo minucioso nos termos contidos na legislação pátria. Sobre o tema, assinale a alternativa que não contém descrição de crime culposo. Olha o não aqui, ó. Ainda foi marcadinho aqui já, né? Não contém descrição de ato culposo relevante aos olhos do direito penal. Letra A. Realização de ato sem a necessária aptidão técnica para o exercício da função. Gente, vamos lembrar que crime culposo é aquele que foi cometido com negligência, imprudência ou imperícia. Houve, portanto, uma não observância, ou também chamado de inobservância, de um dever objetivo de cuidado. E por essa razão, o sujeito vai responder pela modalidade culposa do crime. O crime que é culposo, ele pode ser, como a gente já falou aqui, por ausência de perícia, né? Foi imperito, imprudente ou negligente. E vejam só, quando o sujeito realiza um ato sem a necessária aptidão técnica, ele foi imperito. Ou seja, não tem aptidão técnica, faltou perícia, então para ele vai responder por modalidade culposa. Então esse aqui tá certo. Então contém um crime culposo aqui. Letra B. Prática de ato tido como perigoso, agindo com precipitação sem cautela. Precipitação sem cautela. Essa aqui é a famosa imprudência, tá? Então essa aqui tá certa, é crime culposo. Bonitinho. Realização de ato cujo resultado danoso é sabido pelo agente e lhe causa indiferença. Poxa, peraí. O resultado danoso é sabido pelo agente, então teve dolo. Só que ele causa indiferença. Então, esse dolo é dolo. Dolo o quê, gente? Dolo. Vamos ver se dessa vez eu escrevo. Ó. Dolo eventual. Eventual. Concorda comigo? O dolo eventual. Então, dolo eventual é culpa, gente? Não é não. Então, já marcamos nossa letra C aqui. Já achamos aquilo que não é culposo. Mas vamos avançar? Exercício de ato sem precaução. Opa! Se é sem precaução quanto a eventual resultado danoso, nós temos o quê? Negligência. É culposo a negligência? É culposo. Negligência, imprudência, imperícia. E por fim, prática de ato cujo resultado danoso é previsto. Ops, é previsto, mas há certeza por parte do agente quanto à sua não ocorrência. Se o agente tem um ato previsto, mas ele realmente acredita que ele não vai acontecer, nós temos uma culpa consciente, que diferencia de dolo eventual. Ó. Beleza? Então, a culpa consciente é culpa? É culpa. Então, não posso marcar, porque é um ato culposo. Devemos marcar, portanto, a letra C. Mas para a gente destrinchar, vamos lembrar que a letra C está marcada, porque é um dolo eventual. Mas é interessante que a gente lembre dolo direto e dolo eventual. Dolo direto, a gente prevê o resultado e quer produzi-lo.
No dolo eventual, o agente prevê o resultado e aceita produzir. É diferente da culpa consciente? É, porque a culpa consciente, o agente também prevê o resultado, mas ele não quer, ele não aceita esse resultado. Já a culpa inconsciente, o agente não prevê o resultado, embora seja previsível, e não há vontade. O mais importante aqui é lembrar a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. E a diferença entre dolo direto e eventual. Fechamos? Vamos voltar à questão? Letra A, portanto, é imperícia, não tem aptidão técnica. Letra B, sem cautela, é uma imprudência. Letra C, o resultado causa indiferença, é um dolo eventual. Letra D, exercício de ato sem precaução é uma negligência. Vou marcar todos eles aqui para ficar bonitinho, né? E por último, resultado danoso é previsto, mas a certeza quanto à sua não ocorrência, a famosa culpa consciente. Fechamos? Vamos avançar para a próxima questão? Questão de número 4, marcada pela gente, vai ser falando do seguinte: acerca dos crimes contra a administração pública. Conforme prevê o Código Penal, vou marcar a questão correta. Então, é a correta que eu quero aqui, pessoal. Tem nada de não, tem nada de incorreta. A pena de reclusão combinada ao crime de corrupção passiva é aumentada de 1/6. Ops, aqui já tem 1/3 de metade. 1/3 de aumento, não é 1/6. Se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica violando o dever funcional. Gente, estaria tudo correto, a não ser a sacanagem da banca de colocar essa questão de aumento de pena. Parece que eles não evoluíram quanto a isso. Não. Eu realmente critico uma banca que vem cobrar questão de percentual. Mas é aí que temos. Pode cair para vocês, temos que estudar, não temos alternativa. Portanto, essa questão está incorreta. Vamos para a letra B? Considera-se funcionário público para efeitos penais somente. Opa, apareceu a palavra somente, já tem que levantar 5 orelhas quem tiver. Que é importante. Pode ser que esteja errado. Quem, ainda que transitoriamente, exerce cargo, emprego ou função pública mediante remuneração. Não. Não é somente quem está transitoriamente. Vai ser praticamente todo mundo vai entrar nesse pacote de funcionário de agente público, funcionário público, para os fins do artigo 327 do Código Penal. E, inclusive, aquele que está sem remuneração. Tá? Então, essa aqui não pode ser marcada. Vamos para a letra C. A pena prevista para o crime de tráfico de influência. A pena prevista para o crime de tráfico de influência é de reclusão de 2 a 5 anos e multa aumentada de metade, correto? Se o agente alega ou insinua que a vantagem também é destinada ao funcionário. Corremos para o abraço. Crime de tráfico de influência, lá do Código Penal, realmente tem essa previsão. E por último, na figura culposa do crime de peculato, a reparação do dano a qualquer tempo reduz a pena imposta pela metade. Gente, se a reparação do dano no peculato, se ela se dá até a sentença penal irrecorrível, até ela vai extinguir a punibilidade. Se for depois dela, vai ser pela metade. Então a questão não está certa. Vamos trinchar a questão? A questão para ser marcada é a letra C de fato. Alguns comentários que vamos fazer por aqui. Primeiro ponto, corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Ou aceitar a promessa de tal vantagem. Então, é solicitar ou receber ou aceitar promessa de vantagem indevida. Certo? A pena é aumentada de 1/3 e não 1/6, como falou lá a alternativa, se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. Fechou? Vamos lá. Sabemos da corrupção passiva, por isso aqui a questão lá estava errada, falava de 1/6. Vai falar quem que é o funcionário público. Lembramos lá do artigo 327 do Código Penal, que vai falar que considera-se funcionário público para efeitos legais, penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Beleza? Vamos ver quem que equipara funcionário público?
é que para funcionário público, quem exerce cargo em empresa em função à entidade paraestatal. E quem trabalha em empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública, tá? Entra prestadora de serviço contratada ou conveniada. Mas entra para estatal, para o direito penal aqui, vamos lembrar de paraestatal, vai entrar a administração pública indireta, tá? Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista. A pena do parágrafo 2º aqui será aumentada de terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou função de direção ou assessoramento de onde? Administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação. Detalhe que a banca cai matando nisso aqui. Não fala de autarquia, tá? Não fala de autarquia. Embora a autarquia seja, sim, parte da administração pública, administração pública indireta, e para os fins de direito penal chamado de paraestatal, ela não está com essa possibilidade de aumento de pena de seus dirigentes, tá certo? Avancemos para o tráfico de influência. Pessoal, tráfico de influência, solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público. Olha, a pretexto de influir. Eu cobro para falar, olha, se você quiser, eu consigo aquela situação que você está precisando lá na unidade policial, que você está precisando de um documento X. Me paga um dinheiro aqui e tudo mais que eu consigo lá para você, tá? Você vai falar, eu consigo influenciar, eu consigo trocar uma ideia lá com um funcionário X. Agora, se você, além de praticar esse ato, você já vai cometer o crime, mas além de praticar esse ato, você alega ou insinua que a vantagem também vai para o funcionário, vai ter a pena aumentada de metade. Fechou? Só lembrando, uma curiosidade, mas já caiu na prova de São Paulo, inclusive, a expressão venditio, né? Venditio, na linguagem do latim aqui, venditio fumi, pode ser traduzida como venda de fumaça, estando relacionada ao crime de tráfico de influência e também ao crime de exploração de prestígio. Detalhe, pessoal, tráfico de influência, artigo 332 do Código Penal, é um crime que se parece demais com o crime de exploração de prestígio, tá? Exploração de prestígio, vou até jogar aqui para baixo, ó. Exploração de prestígio está no 357, é crime contra a administração da justiça, solicitar ou receber dinheiro ou qualquer utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Reclusão de 1 a 5 anos. A pena vai aumentar de 1/3 também, se o agente alega, vamos lá, a pena que aumenta de metade do 332, a pena que aumenta de 1/3, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também é destinado a qualquer das pessoas referidas nesse artigo. Onde precisamos memorizar? É diferente o artigo 332, tráfico de influência, tá? Crimes praticados por particular contra a administração em geral, do artigo 357, que é a exploração de prestígio, que é crime praticado contra a administração da justiça, tá? Professor, como é que eu vou memorizar isso aqui? Primeiro, entendam o que é o crime. Segundo, toda vez que a gente falar de exploração de prestígio, diferentemente do tráfico de influência, exploração de prestígio, nós vamos lembrar de quem é que tem prestígio nessa conversa. Poxa, quem tem prestígio é o judiciário e o Ministério Público. Fica esse bizu, beleza? Toda vez que eu falar de exploração de prestígio, eu estou falando de judiciário, pessoas coligadas ali, olha, funcionário da justiça, perito, tradutor, intérprete, testemunha, e o Ministério Público. Agora, toda vez que eu vou falar de tráfico de influência, eu estou falando de funcionário público em geral. Acho que dá para memorizar fácil assim, né? Por fim, vou lembrar do peculato culposo, que praticou por negligência, imprudência ou imperícia, e por isso, neste caso, se a reparação do dano precede a sentença recorrível, extingue a punibilidade. Se for posterior, reduz a pena pela metade. Fechou? Vamos para a próxima questão? Questão de número 5 para nós aqui. Vamos lá. No crime de... O assinal da alternativa correta. O primeiro é correto, marcar correto aqui, né? No crime de tortura,
Toda vez que a gente já começar a falar, pensa assim, puxa, crime de tortura, tem previsão na Constituição Federal, tem uma lei própria deles, que é a Lei 9455, então vamos ver o que vai falar por aí. Aumenta a pena de 1/6 até 1/3. Se o crime é cometido. São algumas hipóteses lá, gente, que vão aumentar a pena de 1/6 a 1/3, tá? Mas agora, vamos lembrar das hipóteses? Contra pessoa maior de 50 anos. Esse número 150 vai aparecendo nas questões aí. Mas no caso aqui, se estiver falando alguma coisa, deve ser de idoso. Idoso é com idade igual ou superior a 60. Mas existem lugares que só fala maior de 60, tá? Estatuto do Idoso fala igual ou superior a 60, é considerado idoso, mas há aumentos de pena que só fala maior de 60. Então aqui, ó, não é pessoa maior de 50 anos que vai dar aumento de pena. Se for lá pela lei 9455, que é a lei de tortura, vai falar pessoa maior de 60 anos. Mediante rapto, gente, rapto não fala na lei, tá? Rapto era uma modalidade antiga de um crime que estava, antigamente nem era chamado de crimes contra a dignidade sexual. Um rapto era previsto antigamente. A pessoa vai lá e como se fosse sequestrava a pessoa com fins libidinosos, tá? Esse crime ele passou a figurar como uma modalidade qualificada dentro do crime de sequestro. Daqui a pouco a gente fala dele. Praticado por agente público, será que isso aqui aumentaria em 1/3, de 1/6 a 1/3 a pena? Pode ser, hein? Mediante extorsão, isso não é caso de aumentar a pena. E mediante violência ou grave ameaça, isso aqui está previsto como figura dentro do tipo penal do crime de tortura, tá? De duas modalidades dele. Então, o que nos resta aqui é marcar por agente público. Toda vez que o crime de tortura for praticado por agente público, haverá um aumento na pena de 1/6 até 1/3. Fechou? Vamos então marcar a letra C e a gente vai ver o que nós temos de comentários aqui. Ó. Opa, comentários. Vamos lá, pessoal. Igual eu falei com vocês, toda vez que a gente falar de tortura, vamos lembrar do artigo 5º. O artigo 5º vai considerar como inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, então, ou seja, não cabe fiança, é insuscetível de graça e anistia a tortura, e entre outros, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins e terrorismo, o que a gente chama de TTT, tráfico, tortura e terrorismo, além dos crimes hediondos, e por eles respondendo os mandantes, executores e os que podendo evitá-los se omitirem, tá certo? A Lei 9455 define os crimes de tortura e vai falar no artigo 1º, parágrafo 4º, que essa pena vai aumentar de 1/6 a 1/3, primeiro, se o crime for cometido por agente público, era a resposta à nossa questão. Mas também vai aumentar se for cometido contra criança. Vamos misturar as coisas aqui, ó. Criança, adolescente, ou seja, menor de 18 anos. Mas também se for maior de 60 anos. Fechou? Então vamos lembrar para a gente memorizar. Ó. Menor de 18 anos vai entrar criança e adolescente, maior de 60 anos vai entrar o idoso. Mas também vai aumentar a pena se for contra gestante, se for contra portador de deficiência. Fechou? Mas também o crime vai aumentar, vai ter uma tortura, vai ter um aumento de pena aí, se foi praticado mediante sequestro. Lá falou rapto. Essa figura típica do rapto com esse nome iuris não existe mais. Tá? Observação, mediante violência ou grave ameaça, como estava na alternativa, são previsões expressas dos tipos de tortura previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 1º. Dá uma conferida lá depois, para a gente não parar de estudar. Fechou? Para lembrar, o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, e ela fala já no artigo 1º, que o idoso é pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Isso é a definição de idoso para o Estatuto do Idoso. Fechamos? Não vão esquecer que, vamos voltar lá, ó. Para a Lei 9455, que define os crimes de tortura, vai sim aumentar a pena se ele for maior de 60, não se for idade igual a 60. Se for no dia do aniversário dele, poderá ter esse aumento de pena? Não poderá. Mas ele é considerado um idoso para os fins do Estatuto do Idoso, ou seja, por essa Lei 10.741, ele é considerado um idoso. Fechou? Outra observação, rapto. Rapto é um tipo penal que estava previsto nos artigos 219 e 220 do Código Penal. Foi revogado em 2005, mas quem entende melhor do direito aí vai saber que não houve uma revogação de verdade. O que houve é um transporte dessa modalidade criminosa para uma figura qualificada dentro do artigo 148, parágrafo 1º, 5, que trata do crime de sequestro.
tá bom? Então está previsto hoje como modalidade qualificada de sequestro, mas não mais tem esse nome de rapto. Por isso que a questão está incorreta lá. Fechamos? Vamos para a próxima questão, para a gente avançar? Avancemos então, vamos para a questão que fala o seguinte, ó. Conceito analítico de crime. Toda vez que falar conceito analítico, já tem que colocar na cabeça, ó. Ah, é concepção tripartite? Então, crime é um fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Avancemos. Apresenta como um de seus elementos constituidores a tipicidade. Tipicidade, vamos lembrar, é o acoplamento, é a tampa, aqui, ó, é a tampa e a caneta. Aqui eu tenho um tipo penal. Aqui eu tenho a conduta criminosa. Se o sujeito praticou essa conduta e acoplou exatamente no tipo penal, nós tivemos aqui uma tipicidade. Fechou? É a subsunção do fato à norma. E aí, no contexto do fato típico, observa-se um aparente conflito entre normas penais aplicáveis ao caso concreto. Aparente, que olha interessante, ó, aparente conflito entre normas penais aplicáveis ao caso concreto. Com base em seus conhecimentos, tem uma polêmicazinha, mas vamos lá. Com base em seus conhecimentos sobre direito penal, assinale a alternativa que não representa um dos mecanismos principiológicos utilizados para solucionar conflito aparente de normas. Aqui eu já vou tacar para vocês. Aqui, ó. Se você quer conflito, então... Gente, é só uma brincadeira, tá? Então, case. Se você quer conflito, então case. Claro, gente, casamento é muito bom e tal, né? Vem, a piscina tá quente. Tô brincando. Mas enfim, se você quer conflito, então case. Por que eu estou falando isso? O conflito aparente de norma se responde pelo case. Case significa o quê? Princípio da consunção ou absorção, a letra C. A, princípio da alternatividade, letra A. Letra S, princípio da subsidiariedade. E letra E, princípio da especialidade. Agora é só caçar eles aqui. Ó, princípio da subsidiariedade resolve conflito aparente de normas penais? Sim. Princípio da consunção ou absorção? Também sim. Princípio da alternatividade? Que é uma polêmicazinha que nós vamos falar daqui a pouco? Também sim, né? Em tese. E o princípio da especialidade também sim. Então, quem não responde, quem não resolve o conflito aparente de normas penais? Princípio da insignificância. Ele não resolve a questão de conflito aparente de normas penais. Beleza? Vamos destrinchar a questão? Sabemos que a alternativa é a letra B. E o que vem nos falar? Primeiro, conceito analítico de crime, concepção tripartite. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Lembremos que os elementos do fato típico tá lá. Crimes materiais, para os crimes materiais é conduta, resultado, nexo e tipicidade. Tipicidade. Vamos lá. Nos conflitos aparentes de normas penais, nós temos os princípios da especialidade, subsidiariedade, consunção, alternatividade. O princípio da especialidade, normas especiais prevalecem sobre normas gerais. Dá uma conferida lá depois no artigo 12 do Código Penal, que vai falar exatamente o que a gente está trabalhando aqui com o princípio da especialidade. Tá? Um exemplo, crimes do Estatuto do Idoso, tem lá até crime de apropriação, ele vai prevalecer sobre o crime do Código, sobre os crimes do Código Penal. Fechou? Isso é o princípio da especialidade. Vamos lá para o 2 aqui. Princípio da subsidiariedade. É o tal do soldado de reserva. Norma principal mais grave não pode ser utilizada. Eu vou usar a norma menos grave, que é subsidiária. Tá? Vamos lá? Exemplo de um recentíssimo crime de violência psicológica cometido contra a mulher. Está lá no artigo 147b do Código Penal, que fala, ó, causar dano emocional à mulher, que a prejudica ou perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica ou autodeterminação. Tá bom? Agora, onde que está a ideia da subsidiariedade aqui? Olha a pena. Fala assim, ó, pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Aí vai aqui, ó. Se a conduta não constitui um crime mais grave.
Tá certo? Se houve esse dano, esse abalo emocional, ao mesmo tempo houve uma lesão corporal de natureza grave contra a mulher, ou lesão corporal contra a mulher, nessa relação doméstica e familiar, ele vai ser mais grave do que essa própria violência psicológica. Por isso que ele é um crime subsidiário. Ele é um crime soldado de reserva. Fechou? Princípio da consunção, que é o de baixo, também chamado de princípio da absorção, é o crime previsto em uma norma não passa de uma fase de realização de um crime previsto em outra norma. O mais grave absorve o menos grave. Imagina um sujeito praticando um homicídio a facadas. Ele gera várias lesões corporais nessa pessoa. Então, ele vai responder por lesões corporais e depois também por homicídio? Não, ele só vai responder pelo crime de homicídio. Ele só responde porque os fatos anteriores, que também são crimes, nesse mesmo contexto, eles são uma realização necessária para aquele fim. Então, para ele ter matado a facadas com várias facadas, para aquela pessoa morrer com várias facadas, ocorreram várias lesões anteriores. Não responde por várias lesões, mais um homicídio. Fechou? Por isso que o princípio da consunção. Por último aqui, princípio da alternatividade. Não é princípio da alteridade, tá, gente? Não é princípio da alteridade. Princípio da alternatividade. Crime possui vários verbos e o agente responde por um crime único, que é o tipo misto alternativo. Vejam só. Um exemplo aqui. Lei de tóxico. Gente, lei de tóxico tem 18 verbos. 18 verbos. Se o cara praticar 3 desses verbos, ele responde por um crime só. Não vai ter 3 crimes de tráfico. Se ele exportou, se ele preparou e se ele vendeu, aquilo ali vai estar no mesmo contexto, ele responde por um crime só. Por isso que é o princípio da alternatividade. Mas há quem entenda que o princípio da alternatividade não seria aquele que resolveria conflito entre normas penais. Seria um conflito dentro do próprio tipo penal. Então há quem entenda que o princípio da alternatividade não seria, sim, uma das espécies dessas que resolveria os conflitos entre normas penais, tá? Mas aqui vão ficar esses 4 para vocês terem um conhecimento e saberem como é que vão fazer a prova, tá? Então vamos lembrar o bizu aqui? O bizuzão quer conflito? Então case, tá? Consunção, alternatividade, subsidiariedade e especialidade. Fechou? Vamos falar do princípio da significância, né? Princípio da significância ou bagatela. Se perguntarem quem foi, eles entendem que veio do direito romano, mas quem sistematizou isso no direito penal, eles dizem que foi o jurista alemão Klaus Roxin, né? Fala, o direito penal não deve se preocupar com infrações penais ínfimas. Ele afasta a tipicidade material da conduta, então tá aqui, afasta a tipicidade material da conduta. Às vezes eles falam, o princípio da significância afasta a ilicitude. Não. Afasta a culpabilidade? Não. Ele afasta a tipicidade, porque ele afronta a tipicidade material de um crime. Ele, na verdade, não afronta, né? Ele não chega a atingir a tipicidade material de um crime. Portanto, ele é um fato atípico nesse contexto. Princípio da insignificância. Exemplo aqui nós colocamos, né, um furto de simples chocolate no supermercado. Aí tem que observar os vetores do STF. Mas para lembrar dos vetores do STF, para a gente reconhecer ou não o princípio da insignificância, a gente tem que lembrar do MARI. Eu gosto de memorizar com MARI, mas tem gente que gosta de memorizar com RIMA. Tá? São 4 vetores, que é o M, mínima ofensividade da conduta, o A, ausência de periculosidade social da ação, o R, reduzido, alguns falam reduzidíssimo, grau de reprovabilidade do comportamento, e o I de inexpressividade da lesão jurídica provocada. Fechou? Então vamos lá para a próxima questão, que é a questão que a gente vai fechar com ela. Vai falar o seguinte, as penas privativas de liberdade devem ser executadas em forma progressiva. Concordamos perfeitamente. Segundo o mérito do condenado, observados determinados critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Nesse sentido, vamos assinalar a alternativa correta. Pessoal, vamos lá. O condenado a pena superior a 8 anos deve cumpri-la em regime semiaberto. Não, aqui é regime fechado. Nós vamos ver daqui a pouco por quê. Superior a 8 anos. Vamos lá, letra B. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, ou seja, até 8, deve cumpri-la em regime fechado, não inverteram. É o semi-aberto.
Beleza? Vamos lá. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto. Não, aqui ele vai cumpri-la em regime aberto. E letra D. O condenado por crime contra a administração pública deve ter progressão de regime do cumprimento de pena condicionada a quê? A reparação do dano que causou ou a devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. É exatamente o que diz o Código Penal. Vamos lembrar, gente, que progressão de regime significa eu comecei do pior ou eu comecei do melhor, mas eu vou melhorando mais ainda. Se eu comecei do pior, eu vou melhorando. Se eu comecei do melhorzinho, eu vou melhorando mais minhas condições até ficar livre completamente. Então, se eu comecei no fechado, eu vou progredir para o semi-aberto, vou progredir para o aberto até ficar livre de tudo. Se eu comecei no aberto, o próximo meu caminho vai ser o quê? Ir embora, ficar totalmente livre, tá certo? É esse que fala de progressão. Regressão é o contrário. Pô, fiz alguma falta grave, por exemplo, eles vão me colocar novamente, por exemplo, eu estava no regime aberto, pode ser que me jogue lá para o fechado. Isso pode acontecer, tá? Então, uma coisa é progressão, que você vai ganhando por mérito, outra coisa é regressão, tá? Agora, quando o crime é contra a administração pública, a progressão do regime do cumprimento está necessariamente condicionada à reparação do dano ou à devolução do produto ilícito praticado, tá certo? Então vamos lá. E a letra E? Ao condenado transferido para o RDD, é vedada a realização de exame criminológico de classificação para individualização da execução. Gente, exame criminológico pode ser sim utilizado, especialmente para aqueles que estão em regime fechado, tá? E naturalmente o cara que está no RDD, que é o famoso regime disciplinar diferenciado, que nem no Código Penal está, tá? RDD, RDP não vai ficar assim mesmo. RDD, regime disciplinar diferenciado, ele está na LEP. O que é LEP, gente? Lei de Execução Penal. Fechou lá no artigo 52. Então, pode fazer exame criminológico? Pode sim. Mas vamos trinchar a questão, sabendo que ela é a letra D? Vamos lá. O que nos conta nos comentários? Primeira coisa, as penas no Código Penal. As penas no Código Penal são penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito e penas de multa. O que nos interessa, primeiramente, é lembrar quais são os tipos de penas privativas de liberdade. Essas aqui, essas primeiras. Quais são os tipos de penas privativas de liberdade? Reclusão, detenção e prisão simples. Lembramos que prisão simples está lá na Lei de Contravenções Penais, tá? Lei de Contravenções Penais. É o decreto-lei, na verdade, né? Sendo tecnicamente falando. Então vamos lá, o que a gente avança? Já o regime de cumprimento, ó, já vimos aqui atrás, que aqui nós estamos falando dos tipos de penas privativas de liberdade: reclusão, detenção e prisão simples. Agora vamos ver quais são os regimes penitenciários, que é o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade. Aí poderá ser fechado, semiaberto e aberto. Fechou? Então, quando a gente fala de espécie de pena, nós temos pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e multa. Quando a gente fala de tipos de pena, nós estamos falando de reclusão, detenção e prisão simples. Quando falamos de regimes penitenciários, estamos falando de fechado, semiaberto e aberto. No artigo 33 do Código Penal, nós vamos conseguir destrinchar isso melhor, porque vai falar assim, olha, no parágrafo 2º dele: as penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência para regime mais gravoso. Se eu vou para o regime mais gravoso, é regressão, tá? Letra A. O condenado a pena superior, letra A do artigo 33, parágrafo 2º, tá? Letra A. O condenado a pena superior a 8 anos, ó, superior a 8 anos, deverá começar a cumprir em regime fechado. Só lembremos, gente, que detenção não pode cumprir em regime fechado, não, tá? Detenção é só semiaberto e aberto. Vamos lá. Letra B aqui do artigo 33, parágrafo 2º. O condenado, se ele não for reincidente,
a pena dele é superior a 4 e não excede a 8, gente, não excede a 8 é igual ou menor que 8, beleza? Até porque aqui em cima na letra A está falando de maior que 8. Tem que casar uma informação com a outra. Vai cumprir em regime semiaberto. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos. Não é maior que 4 anos. Maior que 4 anos está aqui em cima. Ó, tá? Poderá, desde o início, cumprir a pena em regime aberto. Ah, então me explica aí melhor, pessoal. Veja bem. O sujeito foi condenado a uma pena de 4 anos. Ele é não reincidente. Ele vai para qual regime? O regime aberto. O sujeito foi condenado a uma pena de 5 anos. Ele é não reincidente. Vai começar onde? Semiaberto. Pessoal, o cara foi condenado a um crime de uma pena de 10 anos. Pena de 10 anos é superior a 8 anos? Ah, mas ele é não reincidente. Aqui falou não reincidente, reincidente que não importa. 10 anos vai ser o quê? Regime fechado. Beleza? Agora vamos lá para a gente avaliar isso melhor? O que nós temos que dizer aqui? Vamos lá, vou tirar minha telinha aqui para a gente facilitar. A súmula 269 do STJ vai trazer uma ressalvazinha. Ela fala o seguinte, olha, é admissível a adoção do regime semiaberto. A gente até volta aqui, ó. Semiaberto não está aqui, pessoal? Aqui, ó. Semiaberto, não reincidente, pena superior a 4 anos e não excede a 8, tá? Semiaberto. Mas o cara não pode ser reincidente. Mas a súmula veio flexibilizar. Ela falou assim, ó, se ele está no regime prisional, é possível colocar o cara no regime semiaberto, aos reincidentes, ops, está quebrando aqui, hein? Porque em tese o semiaberto seria só para não reincidente. Se tiver a pena, se tiver essa pena aqui, ó, que for superior a 4 e não exceder a 8. Fechou? Mas a súmula flexibilizou. Falou, pode aplicar se o cara for reincidente, esse semiaberto. Desde que forem favoráveis às circunstâncias judiciais. E a pena seja igual ou inferior a 4 anos. Beleza? Então vejam bem, a súmula falou o seguinte, ó, se a pena for igual ou inferior a 4 anos, esse sujeito, embora ele seja reincidente, eu não vou colocar ele no fechado, vou colocar ele no semiaberto. É uma forma de ajustar o direito, tá? A lei não trouxe, as cortes ajustam. Então vamos lembrar que o regime fechado, pena superior a 8 anos para reincidentes, regime semiaberto, não reincidente, pena superior a 4 até 8, e regime aberto para não reincidente, pena até 4 anos. Lembremos que o artigo 33, parágrafo 4º, fala do crime contra a administração pública, que a progressão do regime está condicionada à reparação do dano ou à devolução do produto ilícito, só vai progredir se fizer isso. E lembremos que o regime disciplinar diferenciado está lá no artigo 52 da Lei de Execução Penal, tá? 7.209 de 1984, fala do RDD, e quando se fala do exame criminológico, fala assim, ó, condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade é regime fechado. Por dedução, a banca foi bem sacana aqui, pegou isso aí, se o RDD eu fico em regime fechado, logo eu posso ser submetido a quê? A exame criminológico. Exigiu uma interpretação aqui. Fechou? Então, para que fique claro, espero que essas informações, da forma como estão sendo trazidas aqui, vocês tenham assim, em mente o nível da banca, a forma como ela cobra, tenham aprofundado dentro do limite do tempo aqui que é necessário. E, por fim, eu desejo a todos vocês excelentes estudos, que vocês possam vencer nessas metas colocadas. E lembre-se sempre, disciplina e constância é igual a sucesso. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau.